Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2011. Com o tema Vilas de Minas. De 8 a 24 de julho. Inscrições pelo site www.ufop.br. O show do Cachaça com Arnica, que está lá no palco principal animando a galera aqui na Praça da Universidade com muito samba de raiz e com muito choro. E você quer mais imagens desse show? A gente passa agora para você aqui no nosso boletim diário. Cachaça com Arnica é uma banda de samba de raiz e chorinho que nasceu em Itabirito em 1998 e se apresentou pela segunda vez no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. O show aconteceu na Praça da UFOP e trouxe composições dessa banda que completa 12 anos de estrada. A gente trabalha muito com a Dona Irã Barbosa, com Nelson Cavaquinho, Cartola, um repertório bem variado e também composições que contam um pouco da história de Itabirito, de pessoas, de localidades, né, da nossa cidade. Dia 16 de julho foi o Dia de Minas. Isso porque Mariana comemorou seu aniversário. São 314 anos de história. E a primeira capital do estado começou o seu dia com a entrega da Medalha de Minas, na Praça Minas Gerais. O dia na cidade foi marcado com diversas atividades para celebrar essa data. E o final da noite foi em grande estilo, com um show duplo. O primeiro, um grande encontro de Sai Guarabira, 14 Bis e Flávio Venturini. E o segundo, de Roberta Sá. Ela é, sem dúvida, uma das principais vozes da música popular brasileira atualmente. Com seus sambas e bossas, a cantora potiguar, radicada desde a infância no Rio de Janeiro, vem ao Festival de Inverno como um presente a Mariana, a primeira capital mineira que completa 314 anos, Roberta Sá. Roberta, obrigada por sua presença, é um prazer tê-la aqui na TV UFOP. Roberta, você fez comunicação social e disse que se interessava mais, se identificava mais com as aulas de rádio, porque elas te aproximavam mais da sua paixão, que é a música. Naquela época, você pensava em ser uma jornalista de rádio ou você já vislumbrava sua carreira como cantora? Não, eu achava que eu ia ser jornalista. Eu fiquei muito envolvida com uma época, assim, com um período da faculdade e achei realmente que eu ia trabalhar com isso. Mas aí a música, quando a música começou na minha vida, ela me tomou de uma maneira que eu abandonei um pouco o jornalismo para poder cantar. E aí tô nessa até hoje, né? Roberto, você cresceu em Natal, no Rio, tem uma família bem grande e diversificada. Foi dessa diversidade toda que surgiu a paixão pela música? Foi dessa diversidade, eu acho que do encontro. Acho que música para mim tem muito a ver com encontrar as pessoas, com celebração. E isso eu aprendi com a minha família. A minha família sempre se reuniu para comer, beber e cantar. Você já fez turnê internacional, várias apresentações aqui no país. Qual que é a diferença mais acentuada entre o público nacional e o internacional? São tantas as diferenças. Eu acabei de voltar de uma turnê que foi muito engraçada, que eu fiz Portugal, depois eu fui para a China. E Portugal não tem a distância da língua, né? Agora na China já foi muito diferente, porque você tem a distância da língua, tem a distância, a diferença da reação do público, né? O público brasileiro é mais caloroso, o público brasileiro? Caloroso, gosta de cantar, eu acho que a demonstração do amor do público brasileiro é diferente, né? Ele quer te botar no colo, ele quer abraçar o artista, ele quer mostrar para o artista que ele sabe cantar as músicas do artista, isso é muito bom. Roberta, muito obrigada pela entrevista, que você continue nesse caminho de sucesso. Obrigada. E você pode acompanhar essa entrevista completa no site www.festivaldeinverno.fop.br. E você curte agora algumas imagens do show de Roberta Sá e Mariana. Mariana recebeu diversos eventos para comemorar o seu aniversário, mas aqui em Ouro Preto o festival não parou não. A Casa da Ópera recebeu o do Lune et Soleil,
formado por músicos radicados na França, que formaram a dupla em Paris na década de 80 e trazem para o festival, além de composições autorais, grandes nomes da música, como Michel Legrand, Tom Jobim e Pixinguinha. O projeto surgiu muitos anos atrás, 30 anos mais ou menos, em 81 a gente se encontrou aqui no Brasil e nós formamos o duo Lune et Soleil. A música brasileira de excelente qualidade, né? Como o Jobim, o Villa-Lobos, e Hermeto Pascoal e Gilson Peranzetta também. E, evidentemente tem também esses clássicos do choro. A Companhia em Cena trouxe o espetáculo Nossa Cidade para o Teatro Ouro Preto, no Centro de Convenções. A peça aborda o dia a dia de pessoas simples, valorizando pequenas ações do cotidiano. É um texto que é montado no mundo inteiro. Tem até uma anedota que diz que nos Estados Unidos, todos os dias do ano, essa peça está em cartaz em alguma cidade. Então a gente resolveu montar esse texto porque a gente achou que ele trata de um tema muito importante, que é a questão da transcendência, né? Da questão das relações simples na vida cotidiana e o que acontece com as pessoas se por acaso elas morrem. A diversidade cultural que você tem aqui na cidade é enorme. Sem contar a quantidade de etnias, você conhece gente do mundo inteiro. Tem francês, espanhol, inglês, italiano, alemão, várias culturas misturadas. Muito legal. Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2011. Com o tema Vilas de Minas. De 8 a 24 de julho. Inscrições pelo site www.ufop.br. Teatro Invertido nasceu de um grupo de pesquisa do curso de teatro da UFMG e se profissionalizou depois da graduação. Assim, juntos desde 2004, o grupo apresenta seu trabalho com a peça Proibido Retornar, na Sala 35. É o nosso quinto espetáculo feito a partir desse procedimento de criação e a gente acaba sempre dividindo as funções, compartilhando as responsabilidades, né, de criação, tanto da dramaturgia quanto da direção e da atuação em si, mas mantendo sempre o responsável por essa função dentro do processo. A gente narra a saga de um retirante que sai do interior buscando oportunidades de trabalho, de melhores condições de vida na capital e, como pano de fundo, a gente coloca esse ambiente urbano mercantilizado, com relações cada vez mais padronizadas. A gente acaba perdendo cada vez mais essa nossa identidade original, de onde a gente vem, em função de todas essas imposições, seja do mercado de trabalho, seja da mídia, em cima do que nós realmente somos. Músicos de Cuba, México, Uruguai, Colômbia e Brasil formam o grupo União Latina, que tem como experimento integrar os ritmos latino-americanos. E dessa vez, o palco deles é a Praça da UFOP. Então agora que estamos tocando aqui na praça, aberto, é um super orgulho, um orgulho bacana assim, de vir aqui apresentar o novo trabalho que está acontecendo com a banda. Né? Espetáculo Pequenos Milagres do Grupo Galpão pretende despertar no público sensações comuns do cotidiano de cada um de nós. E quem vai contar pra gente um pouco mais dessa montagem é um dos atores do espetáculo, o Eduardo Moreira. Olá, Eduardo, como vai? Tudo bem, você? Eduardo, o espetáculo Pequenos Milagres ele foi construído a partir de 4 histórias, né, numa seleção de 600. Conta pra gente como que foi essa montagem depois, como que foi a seleção dessas histórias. A gente fez uma campanha, né, que chamava Conte Sua História. A gente pedia para as pessoas enviarem uma história que fosse verídica, que contasse algum acaso, alguma situação extraordinária, que falasse um pouco sobre o milagre da vida, assim, né? Na verdade, a gente se inspirou num projeto de um escritor norte-americano, que é o Paul Auster. Ele escreveu um livro que aqui no Brasil saiu com o nome de Eu Achei Que Meu Pai Fosse Deus, e que ele tinha um programa de rádio e que ele começou a fazer exatamente isso. Ele pedia que as pessoas nos Estados Unidos enviassem histórias verídicas para ele, que falassem exatamente um pouco desses acasos, dessas situações extraordinárias, que retratassem um pouco o milagre que é viver. E a gente se inspirou nessa campanha dele e fez isso aqui no Brasil. E coincidentemente, uma dessas histórias é daqui de Mariana. É daqui de Mariana, da Maristela, né? Que foi uma história que
comoveu todo mundo, né? Essa história do vestido, né? Muito singela, muito feminina, muito poética, né? Quer dizer, evidentemente que a gente procurou escolher histórias com caráteres diferentes, né? Uma história um pouco mais dramática, uma história um pouco mais poética, talvez a mais dramática seja do Pracinha, da Febe, que é de uma moça do Rio de Janeiro, uma mais poética, mais feminina, que é exatamente a do vestido. Claro. Falando um pouco agora do Festival de Inverno, você já tem uma história com Ouro Preto e Mariana, com o festival dessas duas cidades, né? Tem uma história, a gente tem tido a felicidade de poder vir, né, a esses festivais, a essas cidades. Eu acho que é extremamente importante. Acho que esses festivais eles cumprem uma tarefa, uma missão muito importante. Eu acho que o caráter, né, de Ouro Preto, de Mariana, de todas essas cidades históricas de Minas, é um caráter eminentemente cultural. Acho que é um turismo cultural que deve ser trazido para cá, porque é exatamente um turismo mais sofisticado, né? Um turismo que eu acho que inclusive traz mais dinheiro, traz mais dividendos. Então festivais como esse são muito importantes. Então eu acho que essa chama ela tem que ser alimentada, ela tem que continuar, e para nós é uma grande honra e um prazer estar aqui apresentando. E foi a vez de Mariana exibir os vídeos da primeira Mostra Nacional de Vídeos Ambientais de Ouro Preto e Mariana, no Teatro SESI. Foram apresentados 5 documentários brasileiros, seguidos de debates sobre diversas questões ambientais. Na ocasião, o documentarista Jorge Bodansky fez a estreia do seu filme Pandemônio. E como eu já trabalho há muito tempo com a temática ambiental, eles me chamaram para fazer esse documentário baseado num programa que existe na TV Cultura de São Paulo, Café Filosófico, onde eles entrevistam várias pessoas. Então escolheram 2 cientistas e pediram que eu fizesse um filme em cima da entrevista que esses cientistas deram para esse programa, Café Filosófico. Mas isso foi apenas um ponto de partida, eu reinventei isso tudo depois para o filme Pandemônio. A Bossa Nova surgiu na década de 50, no Rio de Janeiro, e é na voz de Lucas Matias que ela ganha um charme especial, sua versão em francês. Lucas Matias, eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa sua trajetória profissional. Você começou em 2008, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não é isso? Tem canções gravadas em português, inglês? Sim, esse trabalho do Tom Jobim, realmente, eu sou porto-alegrense de nascimento, né? Mas fui criado o que hoje em dia é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Que a Baixada incorporou. E vim morar agora há pouco tempo, 1 ano e meio que eu estou em Ouro Preto, né? Eu comecei a tocar, há mais ou menos aos 16 anos, comecei a tocar em bares lá no Rio de Janeiro. E fui para Rio de Janeiro capital para estudar turismo e comecei a aprender idiomas de forma autodidata e sempre tocando, né? Tentando, né? Porque a vida de músico realmente é meio difícil, então eu tinha trabalhos paralelos. E aí em 2008, com a ajuda de um amigo, mais ou menos surgiu essa ideia juntos, Jarry Sebastian, a gente começou a pensar, por que você não faz bossa nova em francês, né? Eu comecei a fazer músicas minhas e depois comecei a fazer músicas conhecidas, porque 2008 era a celebração dos 50 anos da bossa nova, né? Mas e a ideia de cantar bossa nova em francês surgiu nessa época que você cursava turismo? De quando que foi, Isso, Lucas? foi nessa época. Eu trabalhei em hotéis do Rio, depois consegui um emprego como guia turístico do Jardim Botânico. E recebia muita comitiva francesa, e eu sempre gostei muito do francês. Então, esse amigo meu, ele resolveu, falou para mim, vamos fazer uma coisa? Então, começamos as letras e ele voltou para lá e eu continuei fazendo tudo, né? E para o público aqui do Festival de Inverno, como que você preparou o show? O que eles vão poder ouvir? As 2 primeiras músicas, na verdade, não são bossa nova. A primeira é do Orlando Moraes, aquela música que o Djavan gravou, Faltando um Pedaço. Eu fiz uma versão em francês, que ficou legal. E a outra é do Jacques Brel, que é Ne me quitte pas, daquela famosa série que os brasileiros conhecem, que é a presença de Anitta, que eu faço em bossa nova também, mas ela originalmente não é uma bossa nova, né? E depois tem Lígia, tem Wave, tem praticamente todas as harmonias do Tom Jobim, ou letras dele, ou dos seus parceiros, né? Lucas, muito obrigada pela entrevista, pela presença. Obrigado. E você fica agora com todo o charme da bossa nova, na voz de Lucas Matias, aqui em Mariana. A sala
Sala 35 da Escola de Minas recebeu o público para a experiência cênica Nem Hamlet, nem Ofélia. Mas não tem a pretensão de montar o texto do Heiner Miller, por isso chama Nem Hamlet e Nem Ofélia. Então, na verdade, esse texto aparece no espetáculo como alguma narrativa que ele deixa aí na memória do processo e como alguns fragmentos de fala na boca dos atores.